Joedir, boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Joedir é o palestrante de amanhã, Feliciano. Se puder acompanhar aí. Com certeza, Joedir. O Joedir é agora, né? Agora já é doutor, mas eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas com ele lá na Argentina. Isso, assim, excepcional. Agradecer também, Feliciano, você teve assistindo sua palestra pessoas do Canadá, Estados Unidos e Argentina, tá? Opa, além de vários brasileiros. Então, vamos lá. Esse evento, pessoal, ele é um evento realizado pelo Departamento de Engenharia de Produção e de Administração da Universidade Federal de Rondônia. Nós contamos com o apoio das empresas do Cicobi Credip, do Senac e Sebrae Rondônia, nossos parceiros que estão aqui presentes. E esse evento ele acontece em prol do CERNIC, Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, o qual teve, nesse ano de 2020, em decorrência da pandemia, sérios problemas de arrecadação, porque eles fazem uma festa anualmente e esse ano essa festa não foi possível. Então, este evento, ele se destina, além de trazer conhecimento e discussões muito pertinentes para esse momento que estamos vivendo, é de contribuir com essa causa. Então, todos aqueles que puderem e quiserem, podem ir lá no site do Enterprise, no link Apoie-se, e faça a doação que puder, tá bem? Vamos entender um pouquinho mais quem é Feliciano, né? Este professor que muito me ensinou e tenho a oportunidade hoje de acompanhar e ver o seu trabalho. Feliciano Lanhos Azuaga é um entusiasta de programas de cultura empreendedora, membro do UBNorte, pesquisador no Departamento de Economia da Universidade Estadual do Mato Grosso, economista com doutorado pela PIMES, da UFPE, e mestre em Economia Industrial e Inovação pela UFSC. Membro do Think Tank da FISI Unemat. E é ex-diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual do Mato Grosso, a Unemat. Professor Feliciano, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar com esse bate-papo, tá? Lembrando que as perguntas serão lidas pelo Euler, que compõe a nossa equipe, junto com o Robson. E aqueles que não fizerem a pergunta lá no formulário, podem fazer aqui também no chat, que a gente consegue captar e trocar ideia, tá bom? Euler, pode iniciar aí. Bom, Feliciano, vamos lá. Pessoal, antes eu gostaria só de dar um recadinho sobre a questão do certificado, tá? A gente já depois, após a live, depois da conversa com o Feliciano, a gente vai mandar o link para fazer as inscrições do certificado, tá? E essas inscrições, a emissão do certificado, ela pode demorar um pouquinho ali, entre 7 dias, tá? A gente está com um quantitativo grande, né, de pessoas, né, na emissão do certificado, então pode ser que demore um pouquinho, mas a perspectiva é de 7 dias, tá? E confiram bastante, pessoal, quando vocês forem colocar no certificado, coloque certinho o nome de vocês, né? Todos os dados que pedir certinho, sem abreviação, para que facilite também a gente na hora de emitir o certificado, né? A gente conseguir fazer a automação, né, igual o professor estava falando, de uma forma mais eficiente também, tá? Mas vamos lá, professor. A primeira pergunta que nós estamos aqui é do Gerson Nascimento Coelho. Ele é estudante de administração da Unopar. Ele fazendo administração, existe a possibilidade também de me tornar economista sem passar pela graduação, tipo pós-graduação, mestrado, me recomenda alguma? Tá, vamos lá, então, deixa eu fazer essa... Euler, antes eu acabei de ver ali que tem o Nicolas Belletti, tá? O Nicolas foi me orientando lá na Unemat, fiquei feliz em ver a mensagem dele legal. Aqui, olha só algumas coisas rolando, na época que ele era do Energep Júnior, a gente fez várias viagens aí para eventos das associações de engenharia de produção, isso há mais de 10 anos, muito legal em ver ele. Olha só, tem muitas áreas que a formação tradicional, que a certificação tradicional, ela ficou em segundo plano hoje em dia. Eu vou falar como economista, tá? Vou pegar o meu caso, o exemplo. O meu orientador de doutorado, ele chama Breno Sá Sampaio, é um bolsista da Fundação Lehman, né? É o Lehman Fellow. Geralmente, quem quer fazer doutorado em economia, geralmente não faz graduação em economia, tá?
Porque na economia você tem um pré-requisito de entrada nos cursos de pós-graduação, tanto aqui quanto no Brasil, que é muito denso em métodos quantitativos. Então, geralmente, quem quer uma carreira de economista em nível de fronteira, ele geralmente vai fazer um curso de física, matemática, e ele vai estudar economia em si na pós-graduação, tá? Ou no mestrado ou no doutorado. Então, essas carreiras da área de depende muito do mercado que você quer entrar. Se você vai para o mercado de finanças, o seu título de graduação não vai ter muita importância, vai ter mais importância o seu conhecimento técnico em finanças. Pode ter vindo num MBA bom, pode ter vindo num curso de certificate, pode ter vindo num mestrado em física, num mestrado em finanças, num mestrado, num doutorado em economia. Então, depende muito do seu mercado. Agora, se você vai tentar fazer isso no direito, não, você não consegue. Porque existem umas barreiras à entrada que eles exigem a carteira de registros junto à ordem. Se você vai para de tecnologia, de marketing digital, de experiência de usuário, isso também não é tão exigido. É muito mais válido o seu conhecimento técnico, a sua carreira profissional, e você passar nos testes de seleção da empresa, do que a formação de graduação. Então, depende muito do seu mercado. Por exemplo, você quer estudar economia para entrar numa universidade, você vai ter que ter os títulos. Graduação, mestrado, doutorado. Agora, se você quiser trabalhar com finanças, tá? Em um banco de investimento, o banco vai querer saber se você é bom em métodos quantitativos, se você tem raciocínio lógico e se você entende de análise de cenário. Você pode ser físico, químico, matemático, engenheiro, eletricista, e como eu dei o exemplo no início, o meu orientador de doutorado em economia é engenheiro civil. Tá? Então, assim, depende do mercado que você quer atuar. Você tem que conhecer seu mercado. Se você quer atuar como engenheiro civil, você vai ter que ter CREA. Se quiser atuar como advogado, você vai ter que ter OAB. Agora, se você quiser trabalhar com tecnologia, você tem que saber programar. O cara não, a Oracle não vai ficar analisando se você fez graduação ou não. Vai analisar, através dos testes, se você tem capacidade de executar uma determinada função que você está se colocando à disposição. Ficou claro, Gerson? Ô, professor, muito bom, muito bom. Gostaria de agradecer aos professores de engenharia de produção, administração, ciências contábeis, todos estão participando aí conosco também. E também essa pergunta agora é de um grande professor nosso de engenharia de produção, André Junic, e ele queria saber, professor Feliciano, qual a perspectiva das empresas 4.0 em face, né, ao período de pandemia e pós-pandemia, em relação a hard skills e soft skills? Cara, então, professor André, essa pergunta ela é boa, porque deixa eu contar um pouquinho da minha história. Como que eu entrei caí nesse negócio de tecnologia, de startups, de hackathons? Quando eu acabei de chegar do doutorado, eu virei diretor de inovação tecnológica da universidade. E a gente tem 13 campos, 20 mil alunos, uma boa aproximação com o governo do estado, e comecei a frequentar eventos de tecnologia. Quando eu comecei a frequentar esses eventos de tecnologia, eu tomei um choque, tá? Porque eu comecei a participar de eventos, comecei a receber umas formações da campus da Google, comecei a participar de algumas formações da Techstars, que é um fundo americano que auxilia o desenvolvimento de empresas de tecnologia aqui no Brasil e no mundo inteiro. E a única coisa que eles não me perguntavam era qual era a minha formação acadêmica. Isso para mim foi um choque, porque a gente prepara uma estrutura para ter os títulos, né, para ter o mestrado, para ter o doutorado, e quando você vai para essa área, ninguém me perguntava se eu era economista, se eu era jornalista, eles só queriam saber o que eu era bom, o que eu fazia bem. E eu descobri que eu tinha algumas habilidades de conexão de parceiros institucionais, de aproximação com o governo, de identificar pessoas com potencial em criação de ecossistemas regionais, rodando no estado de Mato Grosso. E aí eu comecei a ter esse choque de o que eu tenho de título e daquilo que eu sabia fazer para desenvolver o ecossistema local. Quando você pergunta da pandemia e o que vai acontecer com essas empresas 4.0, eu estava até conversando com o reitor da minha universidade, com os colegas do Parque Tecnológico aqui em Mato Grosso, todo mundo tá ficando claro para a gente que a pandemia ela vai acelerar esse processo das empresas se readequarem às suas estruturas de produção. Então, muitas empresas que tinham resistência a usar novos hardwares, a implementar programas de automação, criar novos canais digitais, elas foram forçadas a entrar nesse novo cenário, nesse novo ambiente. A própria universidade é um exemplo que eu gosto de dar. Eu falo aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso, a gente não tinha, para os próximos anos, nenhum plano de aula remota. A gente não tinha nenhum plano de fazer pós-graduação através de ensino à distância. Isso teve que ser feito a toque de caixa em 4 meses.
implantação de sistemas novos, canais de comunicação novos, sistemas novos, automação de algumas atividades que eram manuais, como o próprio Euler falou ali, que a atividade manual a gente acabou eliminando. Então, a minha percepção é que as empresas vão ter que, sim, forçadamente, se adaptar a esse novo cenário de IoT, de automação, de atividades remotas. Eu gosto de dar 2 exemplos. Aqui um no Brasil, que é o caso da XP Investimentos. A XP Investimentos está reavaliando para que ela tem uma sede. Ela tem uma sede lá na região mais cara de São Paulo, e a empresa está funcionando no meio da pandemia, que todo mundo trabalhando remotamente. Aí você começa a se perguntar, por que eu tenho que ter uma sede? Ela está pensando ou reduzir a sede atual, ou mudar a sede atual para o interior do estado de São Paulo. E se você pega o Twitter, algumas empresas de tecnologia, elas estão pensando até em abolir ter sede, porque a empresa está funcionando através de células. Então, assim, são mudanças que todo mundo foi forçado, e a gente está descobrindo hoje em dia que algumas daquelas ações, atividades, estruturas, não vão se encaixar mais nesse novo normal que a gente vai passar daqui a algum tempo. Até a gente aqui, ó, quando que vocês pensariam lá em janeiro e tá fazendo um evento online com gente da Argentina, dos Estados Unidos, Canadá, Rondônia, Mato Grosso, conversando numa tarde de quarta-feira? Então, eu acho que é um cenário novo que a gente vai ter que encaixar no nosso novo contexto daqui para frente. Muito bom, professor. A Vanessa Lisboa, ela quer saber o que você acha das pessoas acima de 40 anos que estão se profissionalizando agora. Também serão absorvidos para esse mercado de pós-pandemia? Em quais áreas terão mais chances de contratação? Vanessa, esse negócio aí, primeira coisa, eu fiquei assustado, tá? Porque você falou 40 anos, eu falei, puxa, escapei por 3 meses. Que eu tenho 39, vou fazer 40 em outubro, tá? 3 meses. Mas olha só, uma das coisas que eu aprendi, acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a reavaliar, né? Chega uma fase da vida que começa a reavaliar o que você está fazendo. E uma coisa que eu tinha claro, assim, para mim, é que a gente tem uma falsa impressão que a gente vai parar de estudar. E aí, quando eu terminei o doutorado e comecei a participar desse mundo novo, eu comecei a perceber que eu tinha que aprender um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Aí o pessoal falou assim, não, você já usou Trello? O que é Trello? Ah, você já usou StreamYard? Eu não sabia o que era isso. Você já usou isso? Você sabe mexer no Photoshop? Você sabe fazer vídeo? E essa semana a gente está numa situação, a minha universidade aqui vai começar as aulas remotas dia 10. Nesses últimos meses, o que a gente ficou fazendo? Aprendendo coisas novas. Então, o que eu vejo não é questão tanto da idade, mas o que diferencia uma pessoa entrar ou não no mercado, entrar e sair do mercado de trabalho, Vanessa, é a capacidade que a pessoa tem em aprender novamente, tá? Tem até o termo lá que é reskilling, de você estar o tempo todo antecipando tendência e aprendendo. Por exemplo, com 39 anos que eu comecei a aprender a programar. Tá? Com quase 40, estou aprendendo a mexer no Photoshop, estou aprendendo a mexer com Premiere, estou aprendendo a mexer com um sistema de informação já referenciada, porque é uma demanda nova da minha profissão. É uma demanda nova da minha profissão como professor, é uma demanda nova da minha profissão como economista. Então, eu acho que essa questão de entrar no mercado, as pessoas que estão... Tá mais vinculado a como as pessoas têm uma capacidade de se autoanalisar e perceber que elas têm que voltar a estudar do que com a idade. Porque a gente vê hoje... Eu falo isso porque a gente está na universidade, vocês conhecem também, acho que ele ia conhecer. Tem vários colegas deles aí que poderiam estar ajudando nesse evento, fazendo um novo network, conhecendo uma nova habilidade, aprendendo a fazer um evento online, e tem pessoas aqui que não precisariam estar aqui, que estão aqui para fazer um contato novo, aprender algum conteúdo novo, interessante. Então, depende muito mais da personalidade, desse soft skill em aprendizagem, em flexibilidade, resiliência, do que da idade. O que eu percebo é muito isso, tá? Eu tenho colegas da minha faixa etária que não querem, são muito fechados à inovação, a conteúdos novos, porque tem um título. Eu escuto isso o tempo todo. Quando eu era diretor da Unemat, eu gosto até de dar esse exemplo. Sempre que eu ia conversar com meus colegas para falar sobre programa de cultura empreendedora, muitos colegas falavam assim, eu não preciso participar dessa atividade. Eu sou doutor? Eu falei, eu também sou doutor. Eu acho que a gente tem que entender o mundo do aluno, eu acho que a gente tem que entender o mundo das empresas, porque senão eu estou preparando um aluno para quê? Para que tipo de empresa? Para que tipo de sociedade? Se a gente não está interagindo o tempo todo e esquecer que eu tenho um título e escutar as pessoas,
a entender essas mudanças, eu estou preparando um aluno que eu acho que é para o meu mundo, que às vezes não existe mais, existe na minha cabeça, mas não é o mundo que ele vai encontrar lá fora. E é isso que eu falo hoje em dia para meus alunos, tá? Até peço desculpa para meus alunos mais antigos, eu falo, olha, pessoal, eu não sei para onde que eu vou preparar vocês, mas eu só quero preparar vocês para que vocês consigam entender o mundo novo que está acontecendo lá fora. É isso que eu penso, Vanessa. Mas é um mundo difícil de entender, tá? A gente não consegue entender mais nada. Professor, a próxima pergunta, ela estava muito direcionada a isso, que era como essa geração anterior à chegada da internet, a geração dos anos 80, até mesmo dos anos 70, e o final dos anos 70, que ainda está ingressando no mercado de trabalho, ou está no processo de formação, como é que ela iria se colocar isso? Porque a gente tem a percepção, não sei se verdadeira em todo, de que os millennials, a geração Z, está mais adaptável a essa nova conformação digital, eletrônica, tecnologia, porque nascem já com a internet, já nascem tendo contato com o smartphone e tal. E aí, para complementar, que o senhor já respondeu parte da pergunta, o senhor entende que as universidades do Brasil, do modo em que estão, ou do modo que estão sendo, estão encarando, estão preparadas para formar esse novo profissional do futuro? Olha, antes de responder essa das universidades, eu tenho uma palestra sobre universidades. Eu falo que a nossa geração, assim, de 30, 40, a gente foi a pior geração em questão do tempo que a gente nasceu. Porque nós nascemos, eu brinco, né? Eu nasci na época de bicicleta, de jogar bets, de jogar truco, de jogar bafo. A gente nasceu numa era analógica e a gente teve que se adaptar ao mundo digital. Eu tenho meu enteado aqui de 13 anos de idade, que ele que é meu consultor de tecnologia. Ele que me fala qual que é o equipamento mais adequado, ele que me fala sobre plataformas. Então, assim, esse foi o problema. A nossa geração foi uma geração que nasceu analógica e teve que se adaptar ao digital. Então, eu não fui treinado para entender lógica de programação. Aí você pega os meninos hoje que na 7ª série, 8ª série, estão entendendo que, por exemplo, meu enteado sabe o que é startup com 10 anos. Com 10 anos eu queria saber de jogo do Flamengo. Entendeu? Eu queria fazer corrida de bicicleta. Então, esse é esse conflito que eu falo das gerações. Sobre as universidades, o que eu percebo? Eu posso falar até nas nossas, assim, eu falo das públicas. As nossas universidades, elas são muito hierarquizadas. E toda mudança dentro da nossa instituição, ela é muito lenta. Toda a discussão, toda tentativa de mudança, ela é lenta. Ela demora para ser discutida, vai para os conselhos superiores. E isso gera um problemão. Porque como a gente está num mundo onde a tecnologia, a mudança demográfica, a mudança de comportamento é muito rápida, a gente acaba criando um descompasso. A sociedade, ela é rápida, ela se adapta de forma muito rápida, com novos hábitos de consumo, com novos hábitos de padrão de vida mesmo. Eu até gosto de dar esse exemplo. Se você pega hoje os jovens lá em Israel, os jovens na Europa, eles não têm interesse em dirigir. Mudou o padrão. Eles não têm interesse em ter uma casa própria, como a nossa geração tinha. Então a sociedade, ela muda e a nossa instituição acaba ficando com esse delay. E qual que é o problema? Aí que eu vejo qual que é um grande problema que está acontecendo. A gente está tendo alguns concorrentes. Então eu fiz um levantamento até para a minha universidade, para mostrar para o meu reitor. Eu mapeei várias universidades do mundo que estão testando formatos de aprendizagem diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, que eu gosto muito. Tem uma escola, uma universidade chamada École 42. É uma universidade francesa, École 42. Começou lá na França, em Paris, depois foi para 7 países, chegou em São Paulo ano passado, para abrir a primeira turma de engenharia de software com 150 vagas. Teve 12 mil inscritos para o vestibular. Qual que é a diferença dessa universidade? Essa universidade, ela tem uma grande diferença em relação a nós. Ela não tem professor. Ela não tem professor. Ela está estruturada na formação de ensino superior dela a trilhas, onde os alunos se auxiliam, eles selecionam alunos que tenham habilidades complementares e os alunos se complementam e caminham em trilhas onde ele vai ter a formação em engenheiro de software, engenheiro de programação. Esse é um exemplo. Outros modelos que estão aparecendo no mundo são modelos que atendem demandas de mercado. Vamos pegar um exemplo assim, ciência da computação.
Qual que é a área que as pessoas mais gostam hoje em dia de tecnologia, que as pessoas mais gastam tempo? Pega um adolescente aí de 15, 16, alguém que tem 20 e poucos anos. Ele gasta muito tempo com entretenimento e com jogos. Todo mundo conhece aí Fortnite, Free Fire, FIFA, Fórmula 1, todo mundo conhece jogos. Qual que é a pergunta que eu faço? Se você olhar as grades de ciência da computação das universidades brasileiras, a chance de você não achar nada que ensina games é muito alta. E aí muitas empresas, muitas universidades, num formato de que a gente chama de nano-degree, de cursos mais curtos, começaram a identificar esse gap, que as universidades não cobrem, e começaram a fazer cursos voltados para tendências de profissões do futuro. Experiência de usuário, Big Data, games, entretenimento, e começaram a tornar mais atrativa para os jovens. Se você vai em São Paulo, você vai em Belo Horizonte, você vai no Rio de Janeiro, você vai no Vale do Silício, tem esses formatos de curso chamado nano-degrees. E aí a gente não consegue ter a transição para atender essas demandas de mercado. Vou dar um outro exemplo. Em São Paulo tem algumas universidades que elas estão focadas na educação executiva, ensinar pessoas que já estão no mercado, que querem se atualizar. Mas essas pessoas que são gestores, diretores de empresa, elas não querem fazer curso de 24 meses de atualização, não querem fazer um curso de 18 meses, elas querem fazer cursos mais curtos. E às vezes a gente não consegue nem ofertar essa modalidade de um curso de 40 horas, 36 horas. Tá? Então, o grande problema que eu vejo é na velocidade da resposta que a gente está dando para essas demandas educacionais novas. Demandas para nano-degree, educação executiva e novas tendências de profissões do futuro. Tem uma profissão que eu gosto de falar muito, Tati, que chama analista de dados, o cara que trabalha lá com data science. Se você entrar agora, se você entrar na página do iFood, deve ter 100 vagas abertas para a profissão de data science, que é o cientista de dados. Aí eu pergunto assim, que universidade brasileira tem curso de data science? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o cara de data science ele tem que ser bom em estatística, ser bom em negócios e ser bom em computação. As universidades nem conseguem ofertar uma formação dessa. Se você vai lá no Nubank, se você vai na Stone, se você vai na Microsoft, tem lá 100 vagas, 50 vagas para data science. A gente não consegue nem formatar um curso para atender essa demanda de mercado. E aí quem que assume essas demandas de mercados? Assume o INSPER, assume a Ecole 42, assume a Khan Academy, a Udacity, cobrando lá um valor altíssimo, porque é uma demanda que os caras estão contratando no dia seguinte você está formado. Então, esse, Tati, que eu vejo assim, professora Tatiana, como nosso grande entrave, a velocidade que a gente tem que dar de respostas às mudanças que a gente está tendo. Essa é a minha percepção. A gente tem que ganhar velocidade para dar resposta. Quando sobe os conselhos, a gente espera. Qualquer mudança que a gente faz na grade do curso demora 1 ano, 2 anos. Lá na UFSC, a mudança de grade que eu tive lá em 2006 demorou 12 anos. Me fala, em 12 anos mudou o setor inteiro. Já na época lá era do Napster, hoje em dia a gente está com Spotify. E a gente está discutindo ainda a mudança da grade de 2006. Então é isso que eu vejo. A gente tem que internamente dar resposta mais rápida. Senão a gente... Uma coisa que eu já escutei muito, senão a gente some. Eu sou dessa opinião também. Eu acho que a gente tem que responder. Eu acho que a gente tem que estar, não vou nem dizer à frente, mas pelo menos alinhado com o que está acontecendo no mercado. Mas eu acho muito bom também que dentro das universidades a gente tenha pessoas que estão fomentando isso, né? Estão trabalhando. Uma hora a gente chega no todo, né? Euler tem mais perguntas aí. Pode continuar, Euler. Ô, professor, muito bom. Uma pergunta aqui da Priscila, né? As novas tecnologias ameaçam muitas vagas, também criam outras. Os próprios profissionais já não querem mais o estilo de vida das gerações anteriores, né? Quais as áreas com maior probabilidade de sucesso para o profissional do futuro? Olha, deixa eu falar uma coisa. Essa eu quero ouvir muito bem. Não, essa é uma coisa... Essa é a grande discussão hoje do momento. Porque, deixa eu explicar por quê. Sempre a teoria econômica, assim, se você pegar qualquer livro de desenvolvimento econômico dos últimos 50 anos, o argumento é o seguinte: tecnologia realoca emprego. Elimina empregos menos produtivos, realoca, vai surgir novas profissões, vai surgir o cara que trabalha com tecnologia, o cara que trabalha com automação. Essa era a teoria. Mas aí tem um economista muito famoso, chamado Daron Acemoglu, do MIT, e mais uma galera fazendo uns estudos. O que eles pegaram?
Eles pegaram a base de empregos dos Estados Unidos, pegaram a base de dados, não é uma percepção, ele pegou a base de dados e falou assim, vamos contar, vamos ver o que gerou de emprego de tecnologia, vamos ver o que acabou de garçom, vamos ver o que acabou de entregador, vamos dar uma olhada. O que está acontecendo com os empregos? E aí, sabe qual que foi a conclusão? Que está todo mundo já se assustando? A chegada da automação, da inteligência artificial, hoje a gente tem Alexa, a gente tem a Amazon, a gente tem hoje Spotify, Netflix, a chegada dessas novas ferramentas, ela está eliminando empregos em algumas áreas de serviços. Então, aquele trabalhador mais braçal, com pouca capacitação, ele está desaparecendo, literalmente, não está tendo uma transformação. E sabe qual é um dos motivos que isso é explicado? Imagina um cara que é entregador, beleza? Um cara que é entregador. O custo de aprendizado dele, para ele virar um cientista de dados, é altíssimo. Se ele não teve uma formação em STEAM, se ele não teve uma formação lá em matemática, em lógica, do ensino básico dele, você não consegue fazer esse cara virar um cientista de dados. Você não consegue fazer esse cara virar um engenheiro de produção. Então, o que a gente está percebendo é que está, sim, acontecendo eliminação de empregos. Isso já está quase como hoje, como uma evidência empírica bem consolidada. Segundo problema, quem que sofre mais? Sofre o finlandês, que 70% da população sabe mexer com R, com Python, ou sofre o brasileiro, que 7 de cada 10 estudantes do ensino médio não sabem interpretar operações básicas de matemática? Então, acaba sofrendo mais quem tem um ensino básico mais deficiente, porque o cara não consegue transitar para outra profissão. Se você pagar um curso técnico para boa parte dos jovens brasileiros para estudar programação, para estudar logística na engenharia de produção, para estudar marketing na administração, ele não consegue aprender. Então, a gente tem esse segundo problema. E aí, sobre áreas que eu vejo que é tendência, a gente vê muitos relatórios aí de consultorias internacionais falando sobre profissões do futuro. Mas uma coisa que está claro para mim, que eu escuto muito quando eu vou conversar com o pessoal de RH de grandes empresas, eles falam o seguinte: olha, Feliciano, se eu pedir para levantar a mão aqui, dessa turma que está me escutando, quem vai ter ensino superior? Todo mundo aqui vai ter ensino superior. Mas a pergunta que eles fazem hoje lá, quando vão fazer os processos de trainee, os processos de seleção, é o seguinte: quem daqui, dessa turma que está me escutando, consegue escutar uma pessoa que pensa de forma diferente e não brigar? Quem aqui que tem empatia? Hoje em dia a gente está num mundo que se o cara faz arminha, o cara faz Lula livre, as pessoas querem sair na porrada. Tá? Quem daqui consegue organizar um time, resolver conflito? Quem daqui consegue morar em outro ambiente? Então eles começam a observar essas características socioemocionais para filtrar pessoas com hard skills de engenharia, de administração, de economia. Então o argumento que eu escuto muito é: olha, o que vai diferenciar um profissional bom no futuro é a capacidade de bom relacionamento humano. Porque a máquina vai fazer bem o diagnóstico médico, a máquina vai fazer bem o projeto, vai fazer o cálculo lá de otimização logística, mas quem que é o cara bom de negociação com o empresário? Quem que é o cara que vai dar uma boa notícia, uma péssima notícia para o paciente da área médica, da área oncológica? Então eles falam que você ter a técnica, saber mexer com programa de simulação, saber mexer com programa de marketing, CRM, ERP, isso vai ser o básico. Mas se você não desenvolver suas habilidades, tá, você não consegue se inserir nesse mercado no futuro. Tá? Então, esses atributos socioemocionais são extremamente importantes. Quer ver um atributo que eu acho fantástico, assim, que todo mundo analisa, é capacidade de se comunicar. Você pode ser o melhor engenheiro do mundo, aí do curso da Federal, você pode ser o melhor administrador do mundo. Se você não consegue convencer as pessoas, se você não consegue se expressar, se você não tem uma boa eloquência, tá? Não tem uma boa capacidade de convencimento, o que adianta você ser um excelente cara que sabe PO? Se você não consegue conversar com o seu colega engenheiro, com o seu colega de equipe, num projeto. Então, eu falo sempre às pessoas, né? Técnica é bom, saber hard skill, saber software, saber técnica é excelente. Mas se você não desenvolver essas habilidades, que você ganha fazendo isso aqui que vocês estão fazendo, participando de eventos, trabalhando em projetos, buscando conhecimento, aprendendo com outras profissões, isso sim é diferencial. E uma coisa que eu não sabia, tá? Quando vê aquelas perguntas, às vezes, nas entrevistas de grandes empresas, por exemplo, a Stone, o cara me ensinou lá as técnicas de entrevista hoje. Por exemplo, quem faz entrevista da Stone, que é uma grande corporação hoje de finanças aqui no Brasil e no mundo, eles não fazem entrevista mais com RH. Eles convidam lá 5
funcionários da empresa e eles vão entrevistar o futuro candidato. E aí ele me fala assim, ó, manda o cara contar uma história. Eu não vou perguntar, me dá o seu currículo, ninguém olha currículo. Eles mandam o cara contar uma história, que ele fala assim, quando você escuta uma pessoa contando uma história, eu consigo ver que aquele cara tem uma boa lógica, eu consigo perceber se esse cara é eloquente, se ele é convincente, se ele é bem-humorado. Quando eu começo a fazer pergunta para esse cara de forma repetida, eu consigo ver se aquele cara ali, ele tem foco, e não esquece o que estava me contando. Se eu coloco ele numa situação de constrangimento, eu consigo ver se aquele cara é um cara esperto, que sabe tirar de letra. Porque ele falou assim, tem gente que trava. E a principal coisa que eles falaram que eles não deixam passar nunca. Se o cara cai nessa, não tem, eles dispensam. Eles falam assim, Euler, fala para mim o que você tem que melhorar. Ou conta para mim qual foi a burrada que você fez aí no evento Enterprise que a professora pegou no seu pé. Ele fala que a pessoa que não consegue lembrar dos erros, ou a pessoa que não consegue entender aonde ela tem que melhorar, essa pessoa nunca consegue aprender. Essa pessoa não consegue fazer autoanálise. E essa característica é uma característica que eles excluem as pessoas dos processos de seleção. Só pessoa que se entende, que consegue entender aonde tem que melhorar, consegue aprender e consegue crescer. Aquele cara que você fala assim, me fala uma falha sua ou uma burrada que você fez. Se o cara não consegue lembrar, esse cara vai ter grande dificuldade em se adaptar a novos ambientes, e aí esse tipo de pessoa eles excluem. Não interessa se você tinha uma nota 9.8 aí no curso de engenharia, no curso de administração. Como o André falou aqui, uma autodiagnose. Então, essas características humanísticas é o que está diferenciando as pessoas. E se você é engenheiro, mas se você tem os caras percebem que você tem um perfil para marketing, para relacionamento, para design, os caras vão te alocar nisso, porque eles falam assim, olha, o que eu quero no Euler é capacidade de aprendizagem do Euler. Eu não quero saber se ele é bom em PO, não quero saber se ele é bom em simulação, eu quero saber que o Euler é um cara que, qualquer coisa que eu quiser que ele aprenda, ele vai aprender. Então, assim, foquem em aprender, aprendam a aprender, porque daqui a pouco não vai ter a professora Tatiane lá, Euler, você tem que estudar, Euler, você vai ter que se virar, Euler, você vai ter que sentar lá na empresa, não vai ter ninguém, mas vai ter um chefe legal, né, professora? Chegando assim, Euler, meu querido, eu acho que você tem essa lista de aprendizado para estar aqui na empresa, você vai ter que se virar. E se você aprende isso agora... Essa lista que vai ter nota que você vai contratar. Dia prova, né, professora? O cliente nunca fez a minha prova, não, dia prazo, não entregou, meu amigo, já era. Eu não sei se o professor se lembra, mas ele era um dos que falavam para nós que nós não iríamos comprar um carro no primeiro ano de formação. Aí a gente não sabe se a gente ficava feliz com isso ou ficava triste, porque todo mundo queria um carro. Professor, o senhor falando muito das características comportamentais, pessoais, atributos. Os reality shows seria uma forma da mídia, das empresas conseguirem colocar as pessoas à prova e assim ter apontamentos do que seriam comportamentos esperados ou testar propriamente aqueles que vão participar dos reality shows? O reality show ele é um produto, né? E como produto, eles identificam lá o que as pessoas gostam. As pessoas gostam de atrito, as pessoas gostam de confusão, as pessoas gostam de história, né? Quem trabalha com storytelling, eu vi que alguém citou aqui de storytelling, o reality show é um produto e é um produto de consumo de massa. É uma demanda, até uma coisa interessante sobre reality show que eu vi aqui, que o Brasil é um grande consumidor de reality show. As pessoas não assumem que consomem, mas consomem reality show, né? Mas uma coisa que é muito interessante quando você começa a acompanhar consumo de reality show é ver como estão mudando os padrões de consumo. Eu gosto de dar o exemplo do reality show, é um exemplo. Um outro exemplo que eu gosto de dar esse negócio de carro é engraçado. Eu tinha um sonho de comprar um carro quando eu era mais novo. Agora que eu estou chegando perto dos 40, eu já faz 5 anos que eu não tenho carro. E por que eu não tenho carro? Porque hoje em dia a gente tem aplicativos de mobilidade urbana. Então você tem Uber, você tem vários aplicativos domésticos e isso mudou meu padrão de comportamento. Eu nunca quis ter casa, agora eu vou ter casa, porque eu casei, então mudou meu padrão de comportamento também. Consumo. E uma coisa que eu estou percebendo com a pandemia, uma coisa que está muito claro para mim, assim, a gente vai readequar os nossos hábitos de entretenimento, educação, tá? E lazer. E uma coisa que está muito claro é que reality show, a gente percebeu que existe uma grande demanda represada ainda, porque a gente está mudando o comportamento,
Entretenimento também está mudando muito o comportamento, porque o entretenimento ele vai mudar, a gente não vai ter mais aglomerações e vai ter um distanciamento social durante um grande período. E um exemplo que eu gosto muito, assim, quem gosta de game, não sei quem gosta de games aqui, mas tem esses jogos aí de grandes plataformas, né? Fortnite, Free Fire. Aí um dia eu estava conversando com o meu enteado, e ele me falou assim, tio Feliciano, vai ter transmissão de show de rap, de uns rappers, dentro da plataforma do Fortnite. Eu falei assim, mas que maluquice, Fortnite não é videogame? Ele é, mas vai ter uma transmissão de show musical dentro da plataforma. Eu falei, mentira. Aí ele me mostrou lá que tinha os horários agendados, e eu fui pesquisar, falei, pô, mas por que os caras estão fazendo transmissão? Por que não faz a transmissão no YouTube? Vão usar a plataforma do Fortnite. E aí o argumento era, o Fortnite tem 20 e tantos milhões de consumidores da plataforma, e é um público que despende para consumir entretenimento. Eles pagam para consumir esse tipo de entretenimento. E aí eu não sabia qual que era o faturamento do Fortnite. Só fazer uma pergunta rapidinho, professor Tatiane. Você sabe qual que é o orçamento aí da Federal de Rondônia, o orçamento anual? Gente, me ajuda aí, eu não sei de cabeça não. Os demais professores aí, alguém sabe? Quantos milhões de reais? Vou pegar um exemplo aqui. A minha universidade, o orçamento da minha universidade é 330 milhões de reais. Tá? 400 milhões. Obrigado, Adriano. 400 milhões. Aí eu fiquei pensando, o Fortnite não deve faturar muito. O jogo é gratuito. Como é que fatura? Aí eu fui descobrir. O Fortnite faturou, 2018, 2,5 bilhões de euros. 2,5 bilhões de euros, hoje em dia vai dar próximo de 14 bilhões de reais. E vendendo o quê? Vendendo consumíveis, que é um mercado de roupas virtuais. Então eles contratam designers de skins, roupas, e criaram um mercado de roupas virtuais que é muito maior que o mercado hoje de moda real. Então, você identificar essas tendências de consumo de redes sociais, achar novos padrões de consumo de entretenimento, novos padrões de consumo de educação, eu acho que são grandes mercados que vão surgir. Mercado de avatar, o André está falando. Eu tenho um aluno aqui em Sinop que cada avatar que ele vende, ele fatura R$450 vendendo avatar para CS. Eu nem sabia que esse mercado existia. Então, quando a gente vai falar de novos padrões de consumo, analisar padrões de consumo, a gente pode fazer, observando comportamento de reality shows, fazendo focus group com consultorias especializadas, ou olhando esses relatórios. Eu gosto de relatórios da The Economist e relatórios de consultorias especializadas sobre padrões de consumo do futuro. Mas quem não tem dinheiro, não tem estrutura para fazer tudo isso, eu falo o seguinte, quem tem um sobrinho de 12 anos, quem tem um filho aí de 12, 13, 10, olha para o seu filho. Olha para o seu filho, conheça o ambiente do seu filho, porque o ambiente que ele gosta, aquilo que ele consome, é o mercado consumidor dos próximos 10 a 15 anos. Eu falo sempre isso, eu olho sempre para o meu enteado para entender os hábitos dele. Entendendo os hábitos dele, eu estou entendendo quais são os hábitos do futuro. E eu não consigo ver o meu enteado, por exemplo, ficando 4 horas sentado, às vezes, numa universidade. Eles ficam pulando dentro do cinema. Eles ficam pulando no Netflix. Você imagina ele sentadinho, 4 horas, olhando o professor Feliciano, entendeu? Se não for caneta, né? Não existe. Consegue ficar sentado, você imagina numa sala de aula. Então, por isso que eu falo que é um grande desafio que a gente vai ter, é o desafio da reinvenção. Isso é verdade. O Carlyle teve uma vez que ele falou assim para mim, ele me mandou um link e disse, Tati, o curso do Scraft está grátis, se você quiser fazer. E aí meu filho estava de férias, eu estava trabalhando, e aí eu dei o curso para ele fazer. Ele fez o curso e agora ele compartilha jogos. Eu falei, Vinícius, mas como é que você faz para ver os jogos dos outros e eles veem o seu? Mãe, eu coloco lá e quem quiser acessa meu jogo e eu acesso deles. Aí ele tira exemplo de um para os outros, né? É programação, né? O Scraft. E Minecraft, né? Esses dias ele mostrou para mim uma hidrelétrica dentro do Minecraft. Eu fiquei impressionada. E coisas assim, Manual do Mundo, tudo isso ele já consome, ele já trabalha isso com menos de 10 anos. Do Manual do Mundo. Eu conheci o Iberê. Eu conheci ele em Cuiabá, depois eu encontrei ele em São Paulo, na Campus Party. E ele me contou a história dele. Ele era jornalista da Globo, eu nem sabia. Eu não sabia quem era Iberê. Olha só, eu fui lá, na Arena Pantanal, no nosso estádio aqui da Copa.
Tinha 5.000 crianças assistindo o cara, uma palestra do Iberê. E eu ficava assim, o que é esse cara? Eu não sabia quem era o cara. E eu fiquei Ele assim, faz ciência, né? aí eu mandei uma foto pro meu enteado. Meu enteado falou, não, pô, professor, tio Feliciano, é o Iberê. É o Iberê. Com ele. Aí eu entrei numa fila, fiquei lá numa fila de mais 100 pessoas, tirei uma foto com o Iberê, e eu levei ele para jantar, porque eu estava na organização do evento do governo. Eu levei ele para jantar e ele me contou, olha, eu era um jornalista da Globo, trabalhava nas reportagens do Jornal Nacional e do Fantástico, e aí eu conheci Mato Grosso, na época do Blairo Maggi, na época das queimadas, eu vim para Mato Grosso, e aí ele falou assim, eu comecei a fazer vídeo de química para ensinar meus sobrinhos a aprender coisa da escola. Aí ele começou a contar e falou assim, aí um belo dia eu percebi que o que eu estava ganhando era 4 vezes o salário da Globo. E ele falou, opa, eu acho que isso aqui é o futuro, esse negócio aqui de plataforma, de fazer conteúdo é o futuro. Aí você imagina, o Iberê é um cara que aprendeu isso ao longo do tempo. Agora imagina aí, está falando das crianças. Por exemplo assim, eu estou tendo que aprender a fazer live. Eu estou tendo que assistir tutorial de mexer no OBS, de usar a luzinha. Agora esse pessoal aprendeu, essas crianças aprenderam já a usar Twitch, com 8 anos, com 10 anos. Estão aprendendo a usar YouTube, estão aprendendo já a se conectar. Eles mexem no Discord, que eu nem sabia que era Discord, eles mexem no Discord de uma forma muito fácil. Para ele migrar do Discord para uma ferramenta de gerenciamento de equipe, numa empresa, num Trello da vida, ou num sistema empresarial, vai ser muito mais fácil. A gente tem que aprender de uma forma meio sofrida, sabe? O que eu faço aqui? Ah, travou a tela, o software, ele chega aqui, é muito mais fácil. Então, acho que essa é a situação de adaptabilidade que você está vendo. Você falou que tá, quantos anos está a sua filha? 9? Não, é menino, faz 10 de janeiro. Vai fazer 10. Seu menino tem 10 anos. Ele está aprendendo isso de forma intuitiva, né? Ele tem uma pré-cognição de entender já como funciona. Ele vai conversar muito mais fácil com os equipamentos, com o software, com hardware, de uma forma muito mais lisa, né? Natural, né? Mais natural. E a gente não, a gente tem essa dificuldade. Por isso que eu falo que quando você olha para o seu filho, você já consegue entender qual que vai ser a demanda quando ele for para a universidade. Você já parou para pensar nisso? Você dando aula para o seu filho? Se é que haverá universidade na idade dele de graduação, né? Nesses moldes que a gente conhece. Eu acho que vai mudar o molde, mas a gente vai continuar tendo nosso papel, mas talvez a forma como eu dei aula lá em Barra do Bugres 10 anos atrás vai ser muito diferente da forma como você vai dar aula para o seu filho, ou um colega aqui que está escutando vai dar aula para os filhos dele. Então, assim, mas é um desafio, dá pânico, né, de vez em quando, a gente fala assim, o que eu vou fazer, né? Soprar um saco mesmo. Professor, mas nós vamos encerrar, assim, com uma satisfação de ter participado desse momento. Quando a gente estava elencando profissionais para convidar, logo eu pensei em você, né, no trabalho que você vem fazendo, e acho que foi muito assertivo, né? O pessoal aqui está encantado, o grupo do evento está aqui dizendo, quero continuar. Foi muito bacana, tá? Te agradeço aí pela disponibilidade, por fortalecer ainda mais esse evento, né? Espero poder contar aí com a sua participação nos demais dias, com a sua colaboração. Ficou aí a sua rede social, quem quiser entrar em contato, tá? Eu já sei que quem entrar em contato, ele vai responder, vai conversar prontamente, tá? Agradecer a todos que participaram, agradecer a equipe de apoio dessa palestra, que foram o Robson e o Euler, agradecer aos que participaram e, mais uma vez, dizer que o nosso evento está acontecendo em prol do CERNI. Aquele que puder ajudar, quiser ajudar, ajude. Aquele que não puder ajudar, ajude compartilhando. Vamos contribuir com essa causa, né, para pessoas, para crianças que tanto precisam. Obrigada, professor. Um forte abraço. Fique com Deus. E muito obrigada. Obrigado, Tatiane. Obrigado a todos aí pelo evento. É sempre um prazer poder compartilhar. E fico à disposição. Coloquei meu contato do Instagram, que é o que eu respondo mais rapidamente, tá? Fico à disposição lá. Obrigadão, Euler. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Professor Luciano. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Abraço e sucesso aí. Sucesso. Avisando a todos que se interessem em obter o certificado da palestra,
o Robson acabou de colocar o link aí, tá? Então, por favor, acessem o link e preencha as informações corretamente para a emissão.